Bom, a gente deixou uma atividade, já podem pôr o nome, tá? Está gravando. A gente deixou uma atividade razoável, né? Razoável. Na página 134, não é isso? Para a gente resolver aqui, certo? Uma pergunta, tem alguém que não fez a atividade? Melhor, me digam quem fez a atividade, página 134. Obrigado, Natália, obrigado. Eu já estava com medo aqui, pensando que ninguém ia... Ah, agora sim. Isso, meu garoto. Vocês me enchem de orgulho. Vamos lá, então vamos corrigir, certo? Porque hoje a aula está super interessante. Primeira questão. Fez, mas não mandou. Eu acho que eu pus o prazo até hoje mesmo, Letícia. Quem ainda não mandou, mande lá, tá certo? Tem lá na aba de atividades. Você entra lá no Classroom, na disciplina de História. Lá em atividades, a última atividade, né, no caso a última que eu postei, que vai ser a primeira, vai estar lá no topo. Você me devolve por lá, tá bem? Pode sim, meu número tá. Acho que todo mundo tem meu número, né? Se não tiver, Vixe, eu esqueci. Eu coloco depois lá na sala. Bom, não tenha preguiça de mandar, não. Não vem com negócio de preguiça de mandar, não. Vamos lá. Primeira questão, página 134, vocês marcaram qual? Vamos lá. Rapidinho, não precisa nem ler a questão, não, porque todo mundo já fez. Primeira questão é qual? Letra C. Alguém marcou diferente da letra C? Quem marcou diferente da letra C, olha, eu tenho uma notícia. Você errou. É a letra C mesmo, tá? Vamos lá, vamos ler a questão aqui. Vamos com calma que a gente chega na resposta. Página 134, primeira questão, livro de história, certo? Durante a Primeira República, vamos lá, durante a Primeira República, ocorreram vários movimentos sociais, frutos da estrutura econômica agroexportadora e de um sistema político que atendia aos interesses da elite econômica brasileira, né? Isso era só para a elite, isso não atendia em nada às massas de base, né? As pessoas aqui das classes mais baixas. Dentre esses movimentos, o que estabeleceu uma comunidade baseada na propriedade coletiva, imbuída, olha só, de grande religiosidade, foi o Arraial de Canudos, no sertão da Bahia. As outras até que chegam um pouquinho perto, mas os sindicatos, né, que eu vi que algumas pessoas marcaram, os sindicatos anarco-sindicalistas, eles não tinham, né, esse pensamento, essa base religiosa, né? A base deles era apenas de que as pessoas, os trabalhadores, não deveriam, né, ter uma submissão ao governo, que as pessoas podem ser independentes, que a população pode ser independente, mais precisamente os trabalhadores, né? Não a população em geral, estava falando só dos trabalhadores. Por quê? Estamos falando de um anarquismo sindicalista, né? O sindicato, claro, quer o bem dos seus trabalhadores, e os anarquistas querem a não submissão hierárquica, não querem que o governo mande neles, não querem que o Estado mande neles, querem uma população livre. Então, o anarcossindicalismo é a junção dessas duas linhas de pensamento, certo? Primeira questão, letra C. Segunda questão. Essa daqui é um pouquinho mais complicada. Realmente, eu admito que essa daqui é um pouquinho mais complicada, mas nada que uma leitura não resolvesse, né? Uma leitura e um pouquinho de atenção. O que é que vocês marcaram na segunda questão? Ser governado é ser vigiado, é ser espionado, inspecionado, dirigido, né? Nas primeiras organizações operárias brasileiras da República, né? A ideologia é tratada no texto, encontra-se característica e fundamentalmente presente na história do Brasil. Deixa eu ver se alguém marcou diferente. A letra B, tá? Segunda questão, letra B também. Estou vendo que vocês estão me surpreendendo, o que é ótimo, muito bom mesmo. Terceira questão. Terceira questão é basicamente o que eu acabei de falar na primeira, né?
A terceira questão já estava um pouquinho fácil, porque a gente tinha uma base na primeira questão. Anarquismo é o nome que se dá a um princípio ou teoria de vida e do comportamento que concebe uma sociedade sem governo, né? É que se obtém harmonia não pela submissão à lei, nem obediência à autoridade, mas por acordos livres estabelecidos entre os diversos grupos territoriais e profissionais e consumo para a satisfação da infinita variedade de necessidades e aspirações de um ser civilizado. Isso aqui não dá muito certo no Brasil, né? Já pensou? Um grupo ter que negociar com outro a sua harmonia, suas leis, seus territórios, isso não ia dar certo aqui de jeito nenhum. Vocês marcaram o quê na C? Ou na 3? Acabei de dizer, né? É a C. Nesse sentido, durante a República Velha, a participação e o exercício da cidadania, no que tange às camadas populares, vacilei, né, Igor? No que tange às camadas populares, podem ser identificados na ação dos sindicatos como principal força dos trabalhadores, nos quais os anarcossindicalistas lideraram várias greves gerais e parciais, preparatórios para uma grande revolução. Letra C, na terceira questão. Página 135, quarta questão. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui, quarta questão, letra, a ascensão do exército após a guerra? Não. Isso aqui dava certo, sim. A insatisfação dos setores? Não, de maneira nenhuma. A perda de prestígio do governo imperial junto ao clero? Também não. Claro que a letra é o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da proclamação da República. Isso não se inclui. Olha, sobre o contexto histórico, presta atenção, sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui o alto grau de consciência da população. A população até hoje não tem alto grau de consciência, imagina tempos atrás. Claro que isso não se inclui, né? O resto é cabível, sim. A letra E que não se inclui. Não se incluiria nem hoje, se fosse para proclamar hoje, não iria incluir. A população está cada vez, quanto mais o tempo passa, menos consciência ela tem. Quarta questão, letra E, tá certo? Quinta questão, com a instalação da República no Brasil, algumas mudanças fundamentais aconteceram. Entre elas, destacam-se militarização do poder político. Não. Tá, claro que não. A descentralização do poder político? Também não, claro, é óbvio. Vamos logo para a correta. Letra E. A eleição para presidente por voto direto e aberto. Que é a descentralização do poder político, né? A letra B, o que não caberia seria a segunda, né? O regime presidencialista forte. Mas a descentralização do poder político, sim. Então, quinta questão, letra E, tá certo? Alguém marcou diferente a quinta questão ou marcaram a letra E? Bom, se marcou diferente, corrija, tá bom? Deixa a letra E na quinta questão. Sexta questão, né? Nome que se dá aos resultados da política financeira do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, caracterizada pela facilitação do crédito, que levou a um crescimento da atividade econômica, seguida de inflação, especulação na Bolsa de Valores, falência e desemprego, é o letra... Isso, muito bem, Natália, Patrício, Lúcia, Gisele, Lívia, letra C. Sexta questão, letra C, tá certo? Meus queridos pesquisaram muito bem. Sétima questão. A Constituição Brasileira de 1891
estabeleceu a organização de um Estado federal. Sobre o período histórico, essa Constituição pode-se afirmar que, sétima questão, qual é a correta? Sétima questão, pessoal. Andaram perto, andaram perto. Deixa eu ligar isso aqui. Melhor, né? Sétima questão, pessoal, é a letra A. Tá bom? Letra A. Pode-se afirmar que, sobre o período histórico, né, essa Constituição efetivou a República Federal Presidencialista. Estamos falando da Constituição. Através da divisão dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, e da transformação das províncias em estados-membros com autonomia relativa, né, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. A gente tem a República Federal Presidencialista, né, o nosso regime é o presidencial. Teve a divisão dos poderes, como eu falei, o executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, né, basicamente traduzindo o presidente da República, o chefe do executivo, né, poder judiciário, o STF e suas camadas mais baixas, vamos dizer assim, e o legislativo, a Câmara e o Senado, certo? Sétima questão é a letra A. Oitava e última questão. Em fins do século XIX e princípio do atual, a expansão do capitalismo provocou importantes transformações no mundo, ocorrendo reajustes sociais que reforçaram a adaptação e modificaram as antigas formas de convívio social. Claudino, a 6 é a C, tá certo, Letícia? Eclodiram vários movimentos populares de resistência, como a Guerra de Canudos e do Contestado, ocorridos no Brasil. Sobre esses movimentos, é correto afirmar, exceto que, oitava questão, aliás, letra D. É correto afirmar, exceto que defendiam a permanência das tradicionais formas de dominação, embora exaltassem o progresso trazido pela modernização. Claro que isso não se pode falar, né? O resto é correto afirmar? Sim, foram movimentos isolados que fracassaram ante as forças repressivas? Correto. Foram rebeliões de protesto contra a opressão e a miséria? Correto. A Guerra de Canudos e a do Contestado foram isso mesmo. Letra C. As aspirações dos revoltosos mesclavam-se à profunda religiosidade sem orientação política? Sim, correto também. Agora, é correto afirmar, exceto que defendiam a permanência das tradicionais formas de dominação? De jeito nenhum. Essas revoluções eram totalmente contra as tradicionais formas de governar, de dominar as pessoas. E exaltavam o progresso trazido pela modernização? Também de jeito nenhum. Vamos dizer que está muito errado isso aí, muito errado. Resumindo, tá? Oitava questão, letra D. D de dado. Agora a gente vai estudar um capítulo muito interessante, né? Capítulo 6, página 138, sobre a Era Vargas, né? Antes de mais nada, vamos ver aqui um slide do tio, para a gente contextualizar de uma maneira bem abrangente, tá certo? Reforma? Não, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Olha só, vocês estão demais, né? Todo mundo vendo o slide do professor? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá ótimo. Pegar aqui a canetita. Tá chovendo aqui, pessoal. Não tem como ter reforma, não. Vamos lá. A Era Vargas, né, que é o que a gente vai ver, corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil em 3 momentos.
Olha só, temos um Sherlock Holmes aqui. Quer dizer que a Era Vargas corresponde ao período que Getúlio Vargas governou? Genial, né? Não poderia ter outro nome. Não poderia ser a Era Carlos. Então vamos lá. Ele governou o Brasil em três momentos, né? O governo provisório, de 1930 até 34. Depois, o governo constitucional, de 34 até 37. E o Estado Novo, que foi de 37 até 45, né? Um período um pouquinho maior do que os anteriores. Vamos ver primeiro quem é Getúlio Vargas. Era esse carinha aqui, presidente do Brasil, fez muita coisa boa e algumas nem tanto, né? Mas ele é mais lembrado pelas coisas boas que fez, tá certo? Vamos lá, vamos ver um pouquinho do governo provisório. O que é que foi o governo? Eu vou falar por alto aqui, porque a gente vai se debruçar mais sobre esses detalhes no livro, tá certo? Aqui é só para a gente entender melhor sobre o que é que o livro vai tratar, tá bem? O governo provisório, que estava compreendido entre 1930 e 1934, né, caracterizou-se pelo início do processo de centralização do poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e municipal e ausência de eleições, quase uma ditadura, né? Também foram criados novos ministérios, como o Ministério do Trabalho. Para isso aqui, a gente tem que bater palmas para o Getúlio Vargas, né? Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Ambos no mesmo ano. Gente, isso aqui foi incrivelmente bom para o país. Isso aqui foi um avanço, foi realmente um passo gigantesco, né? A gente pode dizer que foi um passo muito maior do que as pernas do Brasil, mas que a gente conseguiu fazer isso sim. O que é que foi o governo constitucional? De 34 a 37. Durante o governo constitucional, ocorre a revolta comunista, conhecida como Intentona, em oposição ao governo Vargas. O Partido Comunista Brasileiro, né, já estava ilegal desde 1927 e muitos de seus membros participaram da Aliança Nacional Libertadora. No entanto, esta também seria extinta e vários dos seus membros foram perseguidos. Perseguidos aqui eu ia colocar entre aspas, mas talvez poderia gerar certos entendimentos que não fosse o que eu queria. Estado Novo. O que foi o Estado Novo, né? O Estado Novo é considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas, quando é proclamada uma nova Constituição em 37. Ao mesmo tempo, é lembrado como uma era dourada, aliás, onde os direitos trabalhistas foram criados. Como eu falei, realmente, o principal... Nossa, eu acho que essa cor não está muito boa. O principal de leis trabalhistas que a gente tem hoje, o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Carteira de Trabalho, todas as benesses, todas essas coisas boas, maravilhosas que a gente tem hoje, sobre o Ministério do Trabalho, sobre o setor empregatício, realmente a gente tem que agradecer isso ao Vargas. Mas, assim, não adianta você dar a porrada e dar o curativo, né? Seja bom como um todo, não seja bom e ruim ao mesmo tempo. Só um minuto. Pronto. A nova Carta Magna, né, que é a Constituição, extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo de ditadura e acabou com a independência entre os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Por ter sido inspirada na Constituição polonesa de 1926, foi apelidada de polaca. Foi sem querer. Vargas impôs censura aos meios de comunicação para, para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo. Vamos ler isso aqui mais uma vez. Vargas impôs censura aos meios de comunicação para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao governo.
Qualquer semelhança com os dias de hoje, tá, é mera coincidência. Em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a Ação Integralista Brasileira planejava um golpe, né, liderada por Plínio Salgado, em 1808. Aliás, isso aqui foi o período de vida dele, desculpem. Nasceu em 1895, faleceu em 1975. E Gustavo Barros, 1888, 1959. Os integralistas, que duram até hoje, tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos ou exilados. Agora sim, a gente vai voltar aqui para o livro, tá certo? O que é que vocês puseram aqui no chat, hein? Bolsonaro, melhor presidente. Vamos lá. Livro, página 138. A Era Vargas. Ah, detalhe importante, né? Vamos contextualizar. Sim, eu sei, eu entendi. A variação de letra maiúscula e minúscula é para denotar uma certa demência, né, de quem está falando. É importante falar também, Getúlio Vargas, ele mandou, né, foi na Era Vargas, que eu acho que isso... Nossa, engasguei. Que isso é importante de falar também. Foi com Getúlio Vargas que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, né? Que diferente do que as histórias contam, bem diferente do que algumas histórias contam, o Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial não fez aquele trabalho de palhaço, né? Uma palavra pesada, fez esse trabalho ridículo que muita gente fala, por exemplo, que os brasileiros acenderam uma fogueira na noite, né? Para acender uma fogueira na noite, no meio de uma guerra, isso é impossível de se imaginar. Claro que os brasileiros não fizeram isso. Meu Deus do céu, tem gente que fala esse tipo de história. Isso nunca aconteceu. E ainda dizem que os alemães não atacaram nós, né, porque pensaram que aquilo era uma armadilha. Porque tinha que ser muito burro para fazer uma fogueira no meio da noite, num período de guerra, né, em plena Itália. Nossa, claro que isso não aconteceu, né? Nosso exército não era um exército como os Alfa da Rússia, né, principalmente hoje, mas o nosso exército teve grandes conquistas, né? Resumindo, obrigado pelo elogio, Ítalo. Getúlio Vargas não queria mandar ninguém para a guerra, né? E Getúlio Vargas tinha uma certa simpatia, quem quiser ficar de queixo caído, fique à vontade, tá? Tinha uma certa simpatia por Hitler, certo? Mas ele se manteve neutro para não desagradar os norte-americanos, certo? Daí o que é que acontece? O presidente americano, vendo aquele estado de neutralidade do grande território brasileiro, né, resolveu pressioná-lo a entrar na guerra. E, enquanto isso, antes dessa pressão acontecer, muito se fala que só iam mandar soldados para a guerra quando uma cobra fumasse, né? Só vou mandar soldado para a guerra quando a cobra fumar. Só vou mandar brasileiro para a guerra quando a cobra fumar. E quando Getúlio Vargas cedeu, deu o braço a torcer diante de tanta pressão, o povo disse: ah, agora a cobra vai fumar. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? A cobra vai fumar. É porque o negócio vai ficar pesado, certo? É daí que vem esse ditado. E o símbolo não oficial, que depois passou a ser oficial, né? Muito divulgado até hoje, é o símbolo de uma cobra com capacete de soldado fumando um cigarro, né? Que é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em 10 de abril, né? 10 de abril de 1944. Você pode até dizer, professor, a guerra terminou pouco mais de um ano depois, né? Em agosto de 45. Mas, enquanto isso, o Brasil teve uma participação ativa e direta na guerra. Getúlio Vargas mandou 25.334 homens, né, para grandes batalhas. Uma das principais e uma das mais contadas é a de Montese, na Itália, né? Mais precisamente no dia 10 de abril, às 10 horas e 47 minutos da manhã.
onde nós lutamos contra os alemães. Agora sim, vamos voltar para o livro. Essa história realmente é muito interessante. Fascinante, eu diria. Na década de 1930, abre aspas, né? Na década de 1930, marcada pela crise econômica mundial iniciada em 1929 nos Estados Unidos, que nós vamos chamar de a Grande Depressão Econômica, onde a Bolsa de Valores ela não caiu, ela despencou, foi no chão, cavou um buraco e afundou mais ainda. A conjuntura internacional também assistiu ao crescimento, aliás, ao crescente fortalecimento do Estado. Esse crescimento do Estado, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, prosseguiu no pós-guerra, com a estruturação do Estado fascista, né? Nesse caso, estamos falando de Benito Mussolini, na Itália. Primeiramente, na Itália, seguindo-se países como Hungria, Polônia, Portugal e Alemanha. Juntando a ideologia de Mussolini com a de Hitler, temos o nazifascismo. É por isso que nós fomos lutar lá na Itália. Vamos combater essas pessoas, né? Era a saída de sociedades capitalistas atingidas por violentas crises econômicas que vinham, aliás, na Revolução Comunista, uma ameaça à sua continuidade. Nesses países, abandonaram-se as práticas liberais. Implantava-se forte centralização política. Desde a chamada Revolução de 1930, os grupos dominantes criaram mecanismos de ação, reforçando o Estado e, em especial, o poder executivo, né? O poder do presidente, o poder do governador e o poder do prefeito. Assim é que o decreto número 20.348, de 1931, estabelecia normas subordinando fortemente os governos estaduais ao poder central, fixando, inclusive, severos princípios ao orçamento dos estados e determinando ser necessária a autorização do governo federal. Um pouco parecido com o que aconteceu com Napoleão. Mas isso não vale a pena contextualizar aqui. Como estavam previstas eleições presidenciais para 1938, o governo Vargas começou a preparar um golpe de Estado. A Constituição de 1934 foi emendada, sendo concedidos poderes extraordinários ao presidente da República, ficando autorizado até mesmo de caçar a patente de militares e demitir funcionários civis. Poderes inimagináveis em certos períodos da história. O que foi o golpe de 1930, né, que caracterizou... Deixa eu ver... Pronto, vamos lá. Que foi o golpe de 1930, né, que era o governo provisório. O golpe de Estado de 1930, que levou Getúlio Vargas a organizar um governo provisório, pondo fim à República Velha, foi uma consequência da crise econômica do café e do crash da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão que ocorreu um ano antes, né? Claro, 1929. Os governos republicanos, aliás, essa crise teve impacto em tantos setores, teve impacto até na indústria das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Os governos republicanos conviveram com sérios problemas financeiros que se agravavam ao longo do tempo e que contribuíram decisivamente para a insatisfação da população e dos militares, que desde o período da República da Espada ensaiavam movimentos que visavam romper com o poder da oligarquia. Aliás, com a República Oligárquica, que é o poder da oligarquia. Vários fatos marcaram o período da República Velha. Dentre eles, destacaram-se. Nossa, como essa aula voou, né? A agroexportação de apenas um produto, que era o café, que esse era um dos grandes, vou ser sincero, era uma das grandes burrices aqui do Brasil. Exportava-se muito um produto, agregava-se muito valor a um certo produto,
exploravam ele ao máximo, aí quando ele acabava de vez, partiam para outro, em vez de explorarem muitos setores, naquela época, muitos produtos, e irem investindo, produzindo, vendendo, plantando, produzindo, vendendo e plantando. Fizeram isso com o pau-brasil, quase que acabou de vez, fizeram isso com a cana, quase que acabou de vez na zona da mata, fizeram isso com o café, até a sua produção e seu valor decair bastante. O risco de produzir apenas um bem de consumo estava justamente na superprodução, o que poderia levar à diminuição do consumo e, portanto, uma crise financeira. Urbanização e modernização das principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, que eram importantes produtores de café e que também é importante a gente lembrar, né, já que estamos falando de 30, né, já o início do século XX já tinha avançado um pouquinho. E aqui, com essa industrialização, né, começando os processos de mecanização também, temos o início do êxodo rural, certo? Consolidação da industrialização e uso de mão de obra estrangeira para trabalhar nas indústrias e nos campos de cafezais foram muitos, aliás, foram muitos imigrantes, principalmente italianos, japoneses e alemães. Também os holandeses, né? Que até passaram a perna na gente na produção do açúcar, que foi um dos fatores que fizeram com que o preço do açúcar produzido no Brasil baixasse, né? Já que nós tínhamos esse monopólio e com a produção holandesa de açúcar sendo igual à nossa, a gente perdeu o lugar de número 1, né? O primeiro lugar no comércio europeu de açúcar, que era um produto de altíssimo valor na época. Vários conflitos. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, se eu estiver falando muita coisa muito rápido, vocês me digam, tá? Vários conflitos e revoltas, como a revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Guerra de Canudos e a revolta da vacina, também foram algumas dessas causas, né? Acho que a gente vai poder encerrar antes de divergências políticas. Sem dúvida, é porque eu vou contextualizando com muita coisa e puxo assuntos de lá, de não sei quantos tempos para cá, e às vezes eu acho que eu estou falando demais, e eu posso deixar vocês confusos. Mas se tiver alguma dúvida, podem falar. Sem dúvida, os problemas centrais de desgaste da República Velha tinham a ver com situações econômicas no Brasil. O principal fator foi a crise do café. Com o fim do segundo reinado e a consolidação da República, até hoje isso ainda é discutível, se a República está mesmo consolidada, certo? As características econômicas não se alteraram. O Brasil continuava agroexportador de apenas um produto. Olha só que inteligência. E esta produção estava nas mãos de uma forte oligarquia rural, que já havia sido defensora do Império, mas que passou a apoiar a República para não perder suas regalias. No período da Primeira Guerra Mundial, a crise aumentou. É óbvio, né? Temos ali aquela história de sempre. Uma guerra, para financiar uma guerra, tem que ter muito dinheiro mesmo. E é um dinheiro que estava sendo investido em um setor, ou que seria investido em um setor, e ele deixou de estar ali naquele setor para ir para a guerra, que é muito cara. A produção do café continuou forte, mas o consumo externo diminuiu, justamente porque seus principais compradores, França e Inglaterra, estavam envolvidos no conflito, do lado certo, né, pelo menos. Anos mais tarde, a crise econômica gerada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York afetou mais uma vez a produção de café brasileira. E ainda tem gente que acha que a alta do dólar não afeta a gente. Cada país em crise buscou proteger sua economia, exportando menos, né? Ou seja, produzindo também menos. E justamente isso afetou os cafeicultores, a cafeicultoras brasileiras, que ficaram com seus armazéns cheios, né? Porque produzir menos a partir da crise
não significa que venderam tudo que eles já tinham. Os armazéns estavam cheios para uma venda que eles pensavam que teriam, mas que acabaram não tendo. Essa crise de produção causou a recessão econômica, inflação, desemprego e muita pobreza na sociedade. Bom, a gente tem ainda 3 minutos, dá para a gente ler um pouquinho aqui, mas não vai dar para contextualizar muito, porque eu tenho muita coisa para falar, que a gente vai começar a penetrar na política do café com leite e na aliança liberal, né, aliança libertária. Eu acredito que a gente pode encerrar por aqui, vai ser bem mais interessante do que começar um assunto e não terminá-lo. É mais interessante que vocês compreendam até aqui a revolução, né, do primeiro governo de Vargas, o governo provisório, né? Vamos lembrar, recapitular um pouquinho, né? Getúlio Vargas teve 3 governos, que a gente viu, que foi pautado por alguns avanços na economia, a criação de alguns ministérios e de leis maravilhosas no setor trabalhista, certo? Ele conseguiu dar esse golpe baseado nas revoltas populares e nas aspirações dos produtores sobre o que poderia acontecer com a República que estava tendo, né? A República Antiga, a República Velha. E ele também se aproveitou do crash da Bolsa de Valores, que a gente compreende, que a gente entende como a Grande Depressão, certo? Com esse golpe de 1930, ele consegue estabelecer seu primeiro governo. Lembrando que ele fica de 1930 até 1945. Bom, pessoal, então é isso, certo? Vou encerrar nossa aula por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Para mim foi bem interessante. E a gente se vê de novo, deixa eu ver, amanhã na disciplina de produção textual. Amanhã tem coisa nova na nossa disciplina, tá certo? Todo mundo pôs o nome, né? Até quem chegou depois. Vamos parar aqui a gravação. Tchau, Letícia. Tchau, João. Tchau, todo mundo. Até amanhã, pessoal.